Moradores de rua, imigrantes, refugiados, pessoas que moravam de favor e que comiam só quando podiam. Alguns empreendedores milionários já passaram por essa realidade antes de construírem suas fortunas. Mas o que será que eles fizeram para mudar uma realidade tão delicada? O que aconteceu com eles para eles poderem enxergar uma luz no fim do túnel? Você vai descobrir tudo isso nesse vídeo. Há uma expressão americana, rags to riches, que diz dos trapos à riqueza. E é muito usada para falar de empreendedores que transformaram suas realidades de forma drástica. Pessoas que conquistaram verdadeiras fortunas e começaram seus negócios sem alto investimento e muitas vezes sem muito conhecimento de mercado, mas que tinham algo super importante que fizeram o jogo virar e passarem a conquistar milhões de reais. Nesse vídeo eu quero te contar a história de 4 empresários que começaram do absoluto zero e que alguns deles, gente, passaram até necessidades básicas, mas que reverteram o jogo e hoje contam suas histórias de superação por terem virado os grandes bilionários. A primeira grande história empreendedora que vai inspirar muitos de vocês é o cofundador do WhatsApp, chamado Jan Koum. O Jan Koum é um empreendedor ucraniano-americano que cofundou um dos maiores aplicativos de mensagens do mundo. O Koum nasceu em Kiev, na Ucrânia, em 1976 e cresceu em um apartamento modesto com seus pais e avós. A infância do Jan Koum foi marcada pela pobreza e pela adversidade. A família de Jan Koum enfrentou grandes dificuldades, incluindo falta de alimentos e a escassez de recursos básicos como água encanada. Quando Koum tinha apenas 16 anos, sua família imigrou para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor. Eles se estabeleceram na Califórnia, mas ainda lá a vida não era tão fácil assim para eles. Koum e sua mãe limpavam casas para sobreviver. Enquanto isso, seu pai lutava contra o câncer. Eles viviam em uma casa alugada com outros imigrantes e Koum dormia no chão da sala. E mesmo cruzando o oceano buscando grandes oportunidades na vida, na Califórnia ele viveu épocas de grandes dificuldades financeiras, em que ele e a mãe só conseguiam alimentos em um centro comunitário, enquanto eles trabalhavam como babá e faxineiro. Koum frequentou a escola em Mountain View, e foi ali onde ele começou a se interessar por programações e computadores. E em meio àquela pobreza que ele vivia, Koum lia livros e manuais sobre programação, tornando-se um autodidata no assunto. E foi justamente esse potencial autodidata que garantiu a ele um emprego de especialista em segurança na mesma empresa que eu fui empregado pela primeira vez, a Ernst & Young, uma das maiores empresas de consultoria e auditoria do mundo. Tá aí uma coisa que eu e o cofundador do WhatsApp têm em comum. E uma das suas principais funções era conferir os sistemas de anúncio do recém-criado portal Yahoo. E a partir desse momento, a sua carreira começou a deslanchar. Jan Koum trabalhou na Ernst & Young por 9 anos, vivenciando momentos de ápice e declínio em uma das maiores empresas do segmento digital do mundo, a Yahoo. E após esse período, Koum viveu um período sabático. Viajou por vários lugares e pleiteou vagas em empresas como Facebook, Twitter, e recebeu um não de todas elas. Mas isso não o deixou arrasado, pelo contrário, ele continuava inquieto. Ele conheceu Brian Acton e contou que tinha a ideia de criar um aplicativo que era para ser perfeito para mandar mensagens de forma privada, com segurança e que não tivesse anúncios. O Brian se tornaria cofundador da WhatsApp junto com ele. No início eles tiveram várias dificuldades com investidores e Koum teve que recorrer a empréstimos para manter sua empresa funcionando. Naquele momento ele já tinha pensado em desistir dezenas de vezes, mas por ter passado por muita resiliência desde a sua infância, aquele empreendedor já estava acostumado a viver com as adversidades da vida. E o que seria do sucesso se não a não desistência de fracassos que a gente tem ao longo da nossa vida? E foi por não desistir da sua ideia que hoje a WhatsApp se transformou na líder global de aplicativos de mensagens com mais de 2 bilhões de usuários no mundo. E é utilizado para enviar mais de 100 bilhões de mensagens por dia. O Brasil, inclusive, é o segundo maior país a utilizar o aplicativo do WhatsApp. E como você deve saber, em 2014, o Facebook decidiu investir no WhatsApp
e comprou a empresa pelo número de 19 bilhões de dólares, transformando o Kun em um bilionário. E o que a gente pode levar como lição empreendedora dessa história? O Kun é conhecido por sua ética de trabalho e sua determinação em criar um aplicativo de mensagem seguro e privado. Ele também é um defensor da privacidade do usuário e é conhecido por ser muito protetor do WhatsApp contra quaisquer ameaças de segurança ou invasões de privacidade. O profissional usou o seu tempo livre para aprender assuntos novos e exercitar a sua inteligência. A pobreza e situação que ele viveu na infância não foram desmotivadoras para criar algo novo. Pelo contrário, por ter vivido dentro desse contexto super difícil, fez com que ele adquirisse habilidades de resiliência e adaptabilidade, que são competências super importantes para os empreendedores da vida real. E foi seguindo esses caminhos e encontrando nos estudos uma forma dele empreender que tornou esse empreendedor num bilionário com uma fortuna avaliada em 9,9 bilhões de dólares. Em segundo lugar, temos a história de uma mulher brasileira. Talvez você já tenha escutado falar na Luísa Helena Trajano, mas que provavelmente não conheça a sua história no detalhe. A empresária brasileira Luísa Helena Trajano é a presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, uma das maiores redes varejistas do Brasil. Ela iniciou sua carreira como vendedora na loja de móveis e eletrodomésticos de seus tios e hoje é referência nacional de empreendedorismo e enorme referência visionária no mundo dos negócios. Mas nem sempre foi assim, tá? Ela galgou um caminho muito longo até chegar onde ela chegou. Luísa é de Franca, interior de São Paulo. Ela cresceu em uma família de comerciantes, sendo que seus tios maternos tinham uma loja de móveis e eletrodomésticos chamada A Cristaleira. Apesar de não ter crescido em uma família de comerciantes, a infância de Luísa Helena não foi fácil. A família passou por diversos momentos de dificuldades financeiras. E Luísa precisou trabalhar desde cedo para poder pagar as contas da família. Aos 12 anos de idade, ela estava trabalhando na loja da família, atendendo aos clientes que passavam todos os dias para querer comprar móveis e eletrodomésticos. Aos 18 anos, ela se casou e decidiu se mudar do interior para São Paulo, onde passou a trabalhar na loja da Magazine Luiza, que na época era uma pequena loja, bem pequenininha, do interior de São Paulo. Ela trabalhou como vendedora, como gerente dessa loja por anos e anos. E sempre buscando aprender mais sobre o negócio, Luísa sempre foi muito curiosa e com destaque forte pela sua habilidade de liderança. Com o tempo, Luísa foi ganhando muito espaço dentro da empresa e passou a integrar a diretoria dessa rede em 1991, onde assumiu o cargo de presidência da Magazine Luiza até os anos de 2015. Durante sua gestão, a empresa passou por um grande processo de expansão, com a abertura de novas lojas e a entrada do mercado do comércio eletrônico. Hoje, Luísa Helena Trajano é uma das principais lideranças do setor empresarial brasileiro, sendo reconhecida por sua capacidade de inovação e visão de negócios. E além da sua atuação na Magazine Luiza, ela também é membro de diversas instituições empresariais e filantrópicas, como o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República e o Conselho Consultivo da Fundação Dom Cabral. E Trajano teve a ideia de usar o poder da internet para expandir o alcance da loja. Em 1992, lançou o primeiro site de comércio eletrônico do país. E dentre uma das grandes sacadas que Trajano teve dentro da sua trajetória empreendedora na Magazine Luiza, ela foi a responsável por criar o primeiro comércio eletrônico, o primeiro e-commerce do Brasil para vender artigos eletrônicos. Isso foi em 1992. Olha que visão de negócios. E junto de várias lições que a gente pode extrair da história da Luísa Helena Trajano, tem uma que eu queria destacar nesse momento. O sucesso de negócio deve, em grande parte, à visão inovadora da empresária, que apostou no comércio online antes de muitos outros empreendedores. A Luísa Trajano sempre foi empreendedora inovadora e esteve à frente de muitas tendências de mercado. Ela introduziu novas tecnologias em sua empresa e implementou estratégias de marketing criativas que ajudaram a diferenciar a Magazine Luiza da concorrência. Essa habilidade de inovar e se adaptar é crucial em um mercado em constante mudança. Em terceiro lugar, temos um outro grande brasileiro e Shark. Vamos falar aqui da história de José Carlos Semenzato. Uma pessoa que eu conheço bem e tenho muita admiração. Conhecido como o imperador das franquias, o José Carlos Semenzato integrou ao time de Sharks da série Shark Tank Brasil. Mas o Semenzato nunca imaginava que ia chegar onde ele chegou.
Semenzato nasceu numa família muito pobre, numa cidade do interior de São Paulo. Ele cresceu num bairro humilde e precisou começar a trabalhar muito cedo para ajudar nas despesas de casa. E ele sempre conta essa história com muito orgulho. Semenzato foi o melhor vendedor de coxinha que a cidade de Lins já teve. Sim, ele ia pra rua vender coxinhas quando ele era criança. Isso para conseguir pagar as despesas financeiras da sua família. E quando tinha 16 anos, Semenzato começou a trabalhar como office boy, uma empresa de seguros, onde começou a se interessar pelo mercado financeiro e se dedicar a estudar sobre o assunto. Em seguida, ele conseguiu um estágio na corretora de valores e aos poucos foi aprendendo sobre o mercado de ações. Em 1993, aos 20 anos, Semenzato decidiu abrir sua própria corretora de valores, a SMU Investimentos. E com muito trabalho e dedicação, ele conseguiu crescer na empresa e em pouco tempo já tinha mais de 1.000 clientes. Em 1999, Semenzato vendeu essa empresa para o Banco Pactual, mas continuou atuando no mercado financeiro até que em 2000 criou a BBS Empreendimentos, empresa que oferecia serviços de consultoria financeira para pequenas e médias empresas. E na BBS Investimentos, Semenzato criou um modelo de negócio que se tornaria sua marca registrada: a franquia de escolas de cursos profissionalizantes. A ideia era oferecer cursos profissionalizantes de qualidade a preços acessíveis. E desde então já tinha a visão de que iria se transformar numa grande rede de franquias que se consolidou no Brasil todo, chamada Microlins, e que acabou sendo o grande negócio da sua vida. Após anos e anos se dedicando ao crescimento da rede de franquias da Microlins, Semenzato vendeu essa empresa, faturando milhões de reais nessa transação. Hoje, a holding SMZTO, fundada por ele, é uma das maiores holdings de franquias do Brasil. Com mais de 5.000 unidades em operação das marcas Microlins, Espaço Laser, em sociedade com o Xuxa, a SOS Educação, Instituto Embeleze, a Oakberry, entre diversas outras, fazem parte dessa nova visão empresarial que esse empreendedor tem de construir um império ainda maior do que ele já tem. E o que a gente pode aprender de lições com Semenzato? Em primeiro lugar, estratégia. A estratégia de criar um negócio para ser vendida e de construir equity ao longo desse crescimento foi crucial para que ele pudesse fazer grandes vendas e desembolsar muito capital ao longo do caminho. A sua visão de identificar oportunidades também foi crucial para a sua trajetória de sucesso. Semenzato tem um talento especial para identificar oportunidades de negócio e criar empresas bem-sucedidas a partir dela. E foi exatamente por isso que ele fundou a holding SMZTO Franquias, que detém mais de 20 marcas que todas passam pelo seu crivo, onde ele considera ser uma estratégia de avião, onde no centro do avião vem a marca, com o seu know-how, com o seu posicionamento estratégico, sua proposta de valor diferenciada. E na asa esquerda tem ele e sua holding com gestão, com visão, com estratégia, com controle financeiro e todo esse suporte a uma rede franqueada. Na asa direita vem a imagem de uma grande celebridade que ele sempre bota dentro do jogo para fazer com que esse avião seja ainda mais turbinado. E é por isso que desde o início da sua trajetória ele sempre teve como sócio diversas celebridades que alavancaram essas marcas para serem grandes redes de franquia, como a Xuxa, o Ratinho, a Débora Seco, o Thiago Bravanel e diversas outras celebridades que fazem parte dos quadros das franquias que pertencem a ele. Semenzato hoje é considerado como um dos empreendedores mais bem-sucedidos do Brasil e sua fortuna é estimada em mais de R$1 bilhão. Em quarto lugar, eu quero falar de um empresário internacional muito improvável. O nome dele é John Paul Joria. John Paul Joria é um empresário americano de origem ítalo-americana que passou por muitas dificuldades financeiras ao longo da sua vida. Ele nasceu em Los Angeles, na Califórnia, em uma família muito pobre. Seu pai abandonou a família desde cedo, quando ele era criança, e sua mãe não tinha recurso suficiente para sustentá-lo. E durante sua infância, ele vendeu vasos de flores, cartões de Natal, jornal, isso tudo para ajudar a renda da sua família. Em sua vida adulta, Joria teve diversos empregos diferentes. Entre as profissões que ele teve, ele foi vendedor de enciclopédias, faxineiro, vendedor de seguros e até frentistas de postos de gasolina. Cara, ele teve uma infância muito difícil e foi parar na rua
aos 18 anos. Ele foi homeless, gente. Ele ficou sem casa e morou no carro com sua esposa e o seu filho recém-nascido, que lutou duro para sobreviver. E foi durante esse período que DeJoria passou um dos momentos mais difíceis da sua vida. Ele trabalhou em vários empregos temporários ao mesmo tempo, incluindo ser zelador de prédio e vendedor de porta em porta. Ele e sua esposa estavam completamente desempregados, sem dinheiro e sem ter para onde ir. Eles tiveram que vender o pouco que tinham para sobreviver, incluindo o carro. Ele chegou a morar em abrigos de pessoas sem teto. No entanto, DeJoria nunca perdeu a esperança de que sua vida poderia ser diferente. Em um ponto, ele conseguiu um emprego em uma empresa de produtos de cuidados pessoais e de beleza, onde aprendeu sobre a indústria de cosméticos e o que era necessário para ser bem-sucedido nesse ramo. Foi nesse momento que DeJoria teve a ideia de fundar sua empresa de produtos de beleza e se tornou a John Paul Mitchell Systems. Com a ajuda de um amigo, eles abriram essa empresa com um investimento de $700 e começaram a vender produtos dentro de salões de beleza. No início, eles tiveram muitas dificuldades, receberam vários não, as pessoas não queriam saber dos seus produtos, até que eles decidiram usar a criatividade para atrair novos clientes. E ele considera que a experiência que ele teve como vendedor de porta em porta ter sido crucial para o seu sucesso, porque naquele momento ele construiu a sua personalidade de resiliência que fez com que ele lidasse bem com as rejeições. E ele também fundou a Patron Spirits Company, uma marca de tequila ultra premium, que se tornou absoluta líder de mercado. Em 2021, a Forbes estimou a fortuna do DeJoria em $2,7 bilhões. E em todas essas histórias, vocês podem identificar que tiveram vários pontos cruciais que motivaram esses empreendedores a mudarem de vida. Aquele ponto de inflexão em não desistir e correr atrás dos seus sonhos. O desejo de mudança, a necessidade pela segurança financeira, a busca incansável pelo sucesso, o desejo de ajudar o próximo ao longo dessa jornada e a paixão, a real paixão pelo empreendedorismo que soluciona problemas, fez com que todos esses empreendedores chegassem até lá. E você? Qual é a sua real motivação? O que vai fazer você de fato querer de uma vez por todas transformar a sua vida? Mesmo que você comece sem absolutamente nada e pare na rua em algum momento da sua história. E escutando histórias como essas, que pessoas como você podem se inspirar e se questionar se eles chegaram até lá, porque eu não posso chegar. E é assim que a gente finaliza mais um vídeo desse canal, senhoras e senhores. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de clicar nesse botão de curtir, comentar pra mim o que você achou desse formato e como sempre te conto no próximo vídeo player. Um grande abraço e até mais.